Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Enquanto nós estamos em pé, vamos ler a Bíblia mais uma vez no livro ou no Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Dou graças a Deus por estar com os irmãos mais uma vez, esta noite muito especial, por se tratar desta oportunidade de podermos adorar a Jesus estudando a sua palavra. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 29. Vamos ler como é o nosso costume ler a palavra do Senhor. Estarei lendo os versículos pares, a igreja, os ímpares, em conjunto, por favor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao Senhor. Meus queridos irmãos, quero agradecer a Deus por estar aqui convosco, louvar ao Senhor esta oportunidade importante para nós e louvar a Jesus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Queremos tributar ao Senhor a gratidão do nosso coração. Trago a paz do Senhor do pastor José Maria, irmã Raquel e sua filhinha Débora, e os irmãos que estão na cidade do Porto, irmão José Pereira, bem conhecidos irmãos, e toda aquela igreja que está servindo ao Senhor ali, onde estivemos, por graça de Deus, no domingo, em um culto abençoado. Deus nos abençoou. Fiquei agradecido ao Senhor ao tomar conhecimento. O culto à noite aqui também foi uma verdadeira bênção. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Deus operou lá e Deus operou aqui de uma maneira extraordinária. Glorificado seja o Senhor. Portanto, irmãos, pastor José Maria, envia a paz do Senhor a todos os irmãos. Continua precisando de nossas orações. Ainda não está fazendo tratamento, mas poderá começar a qualquer momento. Nós pedimos à igreja do Senhor que esteja, portanto, orando pelo pastor José Maria. Ali oramos por ele e queira Deus tê-lo curado para a sua glória e para o seu louvor. Falei hoje também com o irmão José Carlos e ele envia a paz do Senhor a todos os irmãos, pastor Lusitano, pastor Jamil, com quem falei durante o dia, e eles enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe, portanto, a todos vocês. Nós vamos agora darmos seguimento ao que estamos estudando com os irmãos. É uma noite de estudo bíblico. Aproveitemos o máximo esta oportunidade que é tão breve. Nosso tempo é escasso, muito pouco, não possamos perder. Então, meu querido, esteja, por favor, com a sua Bíblia aberta para estudarmos alguns versículos na palavra do Senhor. Como os irmãos recordam, nós estamos estudando agora, particularmente, dando prosseguimento ao estudo bíblico, nós estamos estudando no capítulo 4 da escrita aos Hebreus. Os irmãos recordam? Amém. Estamos falando agora então sobre 4 fatores, 4
razões, causas que impediram nossos irmãos do Velho Testamento, da Antiga Aliança, de entrarem na terra prometida. Falamos com os irmãos sobre o primeiro ponto e estamos agora falando sobre o segundo ponto. Segundo fator, segunda razão, segunda causa está registrada no versículo de número 2. Os irmãos com a Bíblia aberta, eu vou ler uma vez e peço à igreja, por gentileza, que o leia. Depois, em seguida, todos juntos, por favor. Diz a Bíblia: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A igreja de Jesus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão dispostos a adorar Jesus? Amém. Estou achando vocês fracos para ler, hein? Acho que uma meia dúzia de irmãos leram aí, né? Os outros devem estar com preguiça de ler. Mas no próximo versículo vai ficar melhor. Porém, a sua atenção agora, por favor. Como costumo dizer, olhem para cá, para não perdermos então o que nós estamos falando. Começamos a destacar na semana passada com os irmãos que a segunda razão, segunda causa, fator predominante que impediu nossos irmãos da Antiga Aliança de entrarem na terra prometida, na Canaã terrestre, a segunda razão foi, infelizmente, a falta de fé. Em outras palavras, a incredulidade, que é problema sério e existe muito no coração dos crentes na nossa época, entre a igreja militante que está servindo a Cristo e caminhando para os céus. Da mesma forma que aos irmãos foram anunciadas as boas novas, claro que a referência boas novas aqui não é o evangelho que nós o temos hoje, mas foi as novas de livramento que Deus estava lhes concedendo pelo fato de que eles estavam saindo da terra do sofrimento rumo à terra prometida. Foi uma nova, extraordinária. Então o escritor, ele usa esta expressão, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E o problema, destacamos aqui, e eu vou reconsiderar isso nesta noite, para darmos seguimento, a fim de que os irmãos se lembrem e possam melhor assimilar o que nós estamos falando. O problema é que a questão aqui não é a fé do pregador, a questão é a fé do ouvinte. O pregador, ele prega porque crê. Eu disse isto aqui. Nunca a palavra terá efeito através da vida do pregador se ele não for capaz de crer no que ele está pregando. Quando nós estamos falando que o Senhor Jesus Cristo cura, nós cremos que Ele cura debaixo do que nos ensina a Bíblia, sendo esta a sua vontade. O Senhor Deus não vai contrariar a sua vontade, mas creio perfeitamente que se esta for a vontade de Deus, os que estão enfermos aqui nesta noite serão curados, sendo esta a vontade do Senhor. Tudo obedece ao que Jesus Cristo disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Portanto, meus irmãos, o que está em questão não é a fé do pastor. O que estava em questão não era a fé de Moisés. Pela fé de Moisés, que era o pregador da igreja do deserto,
a fé de Moisés os levaria e os colocaria na terra prometida. Mas os ouvintes não tiveram fé para entrar na terra prometida. Saíram do Egito, receberam livramento, mas infelizmente, meus queridos, não recebeu a palavra e misturou a palavra com fé. Ou seja, em outras palavras, e eu quero fazer essa observação mais à frente, eles não validaram a palavra. Se nós pregarmos aqui nesta noite, mas se você não é movido por fé para colocar a palavra em prática, ela não vai resultar nada para a sua vida. O problema, irmãos, não está, até inclusive, com sermões profundos. A questão não é essa. Nós vivenciamos tempo de crentes sarados, fiéis, comprometidos praticamente 100% ou 100% com o Senhor, onde as ministrações nunca tinham a profundidade que tem hoje, mas era suficiente por causa da fé dos ouvintes. Os pastores diziam: Jesus Cristo cura, e eles saíam dizendo para todo mundo: Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, liberta os oprimidos e leva para o céu. E a igreja do Senhor Jesus cresceu de uma forma extraordinária. E hoje, para motivarmos alguém para pregar isto, você tem que esclarecer ele por A mais B que Jesus Cristo cura, porque senão ele não vai. O problema, então, eu repito, não é a fé do expositor, do expoente da palavra. O problema é a fé daquele que ouve a palavra. Quando nós recebemos uma mensagem, nós a recebemos porque cremos. Deus nos dá uma mensagem para pregar porque nós cremos na palavra. Deus não vai me confiar, me revelar a sua palavra se o meu coração não crê. Eu estou lendo a Bíblia porque verdadeiramente ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é vida para mim. A palavra do Senhor é regra de fé e prática para mim. Não é uma pronúncia, não é uma falácia, é algo que eu creio verdadeiramente. A partir deste momento, o Senhor Deus me revela os seus mistérios. Ele me faz compreender a sua palavra. Ele me revela a sua palavra. Ele me revela a mensagem. Ele me dá uma mensagem para ministrar aos irmãos. E esta mensagem, ela não será resultado meramente do meu preparo intelectual. Preste atenção, transcende, vai além. Esta mensagem é resultado da revelação direta do Senhor Deus no momento de inspiração que o Senhor Deus fala ao meu coração. A igreja está passando por esta situação e a mensagem para esse momento é exatamente esta. Por exemplo, onde nunca eu pensaria em pregar, estou colocando a minha pessoa para os irmãos entenderem, mas onde você, pregador, ensinador, nunca pensaria em pregar e ensinar, o Senhor Deus descortina os céus e te revela a sua palavra. Traz à sua mente o que você precisa, ou o que nós precisamos para aplicarmos a igreja do Senhor, porque esta é a necessidade. Então a igreja, estando presente no culto, deve receber a palavra entendendo: eu creio que o Senhor Deus, nesta noite, está mais uma vez falando conosco. Como resultado, sairmos daqui e colocarmos em prática o que nós ouvimos. Bendito seja o Senhor. Então nós estamos entendendo, a questão era incredulidade. A primeira observação não é a profundidade da fé do pregador, mas é a profundidade da fé do ouvinte. Nunca mais esqueça isso, tá? Nunca mais esqueça isto. Guarde isto, porque sempre para nós o problema está com o pregador. Por exemplo, irmãos, se eu estiver pregando a palavra de Deus e todo mundo, todos os que estão presentes, não tiverem fé para receberem a palavra,
a receber como se estivesse recebendo outra coisa. Eu posso suar, posso cansar, mas a palavra não vai fazer efeito nos vossos corações. É verdade. Não vai haver glória a Deus, não vai haver aleluias. E aí muita gente nesta hora apertado e por falta de equilíbrio espiritual começa a pedir: dá glória a Deus, irmão, bata nas costas do outro aí, brinque com ele, diga que ele é amado e que ela é amada, vai aí embora. E aí 2 horas de preleção se tornam em 40 minutos de pregação e 1h20 de entretenimento. É o que acontece. É o que acontece. A gente olha alguns pregadores por aí, e eu não tenho nada com isso, só estou visando a igreja que eu pastorei e tenho responsabilidade. Mas a gente olha para alguns pregadores e você fala: prega demais, 2 horas. Põe a Bíblia no tempo, comece a contar aí. Você vai ver 40 minutos de mensagem. 40 minutos, o resto foi brincadeira com o povo. E veja lá, o resto foi brincadeira com o povo. Então, meus irmãos, vamos prosseguir. O problema está com a fé do ouvinte. Quando nós observamos a Bíblia, isso fica claro. Eles não misturaram aquela palavra que eles receberam com fé. Ouviram, mas não misturaram com fé. Segundo lugar, observação que quero fazer. A fé consiste na entrega completa da vida do ouvinte aos cuidados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui começamos a ter a evidência da fé. E você sabe, você que é estudioso da Bíblia, que a Bíblia não define fé. Não há definição bíblica para fé. A gente roda em redor de fé e fala sobre fé, mas a Bíblia não define fé. A Bíblia mostra resultado de fé. Para nós, numa forma simples de entendermos, a fé é capacidade de crer. E isto não é natural, isto é questão espiritual. Envolve, portanto, a questão espiritual. Mas quando você se aplica ao estudo da Bíblia, você vai ver que uma fé robusta, uma fé composta, uma fé de qualidade, ela respeita algumas coisas. Como, por exemplo, o entendimento. O entendimento. Lembrem os irmãos que eu disse: irmãos, eu quero falar aquele dia sobre os exageros da fé. Eu não entrei nessa questão. E eles existem. Exageros em nome da fé. Tudo passa em nome da fé. Tá? Tudo vai em nome da fé. São os exageros. Mas quando você se volta para a Bíblia, nós vamos entender que a fé, preste atenção, ela trabalha com entendimento. Ou seja, quanto mais você entende, mais você crê. Você está entendendo? Amém. Quanto mais cremos, mais fé nós temos. Ou seja, a sua fé se fortalece. Por que crentes que são doidinhos com profecia, a vida dele é minguada? Porque ele não entende patavina nenhuma de Bíblia. Você sabe que é? Olha, crente que gosta demais de profecia é muito bichado. Quando ele coloca a profecia antes da Bíblia, pode ter certeza que a fé dele é bichada. Qualquer problema para ele, detém ele. Ele não tem força para caminhar. Porque, irmãos, eu acho engraçado essa questão da profecia. Eu nunca proibi ninguém de pregar aqui. Eu estimulo os irmãos a profetizar. Eu estimulo os irmãos a profetizar quando Deus está. Mas prestem atenção na coisa. Olha, o trem interessante. 2 irmãos com problema dentro da igreja. Um vai no profeta e Deus vai abençoar ele. O outro vai. Qual dos 2 está errado? O outro vai no outro profeta e Deus promete abençoar. Qual dos 2 está errado? Nenhum Deus manda tomar vergonha na cara e consertar. Aí ele vem para a igreja e a palavra na igreja vai consertar. A palavra da igreja é essa: vai consertar, vai tomar vergonha na sua cara, vai organizar a sua vida. Não é? O indivíduo está querendo pecar, já está com o pé na porta, ele recebe profecia que está tudo bem com ele. Hã? Não é assim mesmo? Ou será que eu estou variando? É ou não é? E aí, irmãos? Como é que fica essa situação? É como se Deus estivesse
dizendo: atola o pé, pega que eu estou contigo. Então preste atenção, a fé, à medida que você compreende a sua fé, a tendência dela é crescer. Olha para cá, nós estamos estudando Bíblia. Eu nunca desvalorizei profecia. Inclusive Deus me mandou aqui nessa noite falar uma palavra para a irmã. Eu ia falar até particular para a irmã Jéssica, filho do pastor Eda ali. Cadê ela? Não estou vendo ela mais. Mas fique firme, irmã, humilde e fiel ao Senhor. Deus vai te usar muito. Na hora que a irmã estava cantando, Deus me mandou te dizer isso. Então preste atenção. Eu creio na profecia porque Deus me usa para falar. Eu só não brinco com essas coisas. Mas agora preste atenção, olhe para cá. Olhe para cá. O problema, os crentes que mais dão problema na igreja é porque eles invertem essa coisa. Eles invertem isso. E você sabe que eles se autodenunciam. É só você pregar sobre isso que eles ficam todos sem jeito. Eles olham para o lado e ele não olha para o pastor, mas nem a vacatuça. Olha para baixo, para os lados, porque se sentem incomodados. Mas eu nunca desviei o curso da palavra. Sempre ensinei aos irmãos. Desde quando abrimos esta igreja, ou o Senhor abriu as portas dessa igreja, dizendo que em primeiro plano está a Bíblia, a palavra do Senhor. As outras coisas são consequência, resultado, mas a causa é a Bíblia, a palavra de Jesus. Então vejamos, a fé, como disse aos irmãos, ela consiste na entrega completa do indivíduo aos cuidados de Deus. E a fé, olha aqui, preste atenção, a fé, ela não me leva, irmãos, pelo amor de Jesus, aprenda isso. A fé não me leva a viver em questionamentos para com Deus. A fé me leva a descansar em Deus. Aleluia, glória a Deus. A fé me leva a crer e esperar. E não questionar o Senhor. Eu disse aqui, a fé nos leva a nos entregarmos completamente aos cuidados de Deus. Colocar a nossa vida em suas mãos. E a partir daí, irmãos, tranquilizar o nosso coração. Não vivemos em questionamentos. Mas eu estou envelhecendo, não interessa. Jesus falou. E Ele não pode mentir. E Ele não mente. Eu sei que Ele não mente. Não há razão para questionamentos, irmãos. Existe uma meninice hoje que diz: eu falei para o Senhor e botei no canto. Quem é o homem para colocar Deus no canto de parede? Quem é o ser humano? Quem é o caco? Quem é o barro para dizer ao Criador: eu estou te colocando no canto da parede? Ou o Senhor muda a minha história e eu estou fazendo porque tem direito? Porque o Senhor me prometeu, dele ser bom e valer Bíblia. Tem muita gente ensinando essa bobeirada aí. E Deus vai dizendo assim: vai, seu leão bravo, vai bater cabeça. Eu estou te amansando. O silêncio de Deus amansa todo bicho bravo dentro da igreja. Todo crente que não aceita domínio, Deus silencia. Ninguém faz Deus abrir a boca quando Ele não quer falar. Quem está no canto da parede é o homem? É Deus ou é o homem? É o homem. É o homem. Quem é que faz Deus falar? No canto da parede, sofre dobrado até ele entender quem sou eu. Não se observa algumas pessoas que vivem questionamentos com o Senhor nosso Deus. Você imagina esse povo aqui, que a Bíblia dá característica que eles estavam melancólicos, sem entusiasmo, sem alegria, caminhando. Imagine esse povo, e só sabia falar assim: por que o Senhor nos tirou do Egito? E Deus falou: vou calar com vocês. E aí, quem é que faz Deus fazer alguma coisa? Deus às vezes se cala conosco, sabe por quê? Porque somos atrevidos, porque falamos demais.
O que eu já vi de crente falar, eu não aceito. Está aceitando porque está na situação. Eu não aceito. Irmão, oh meu Jesus do céu, eu não aceito de jeito nenhum. Eu determinei. Está determinado. Eu orei e falei, Jesus, eu não aceito. Já está aceitado, porque já está passando pelo negócio. Já aceitou. E aí? Quem é que muda isto, se não o Senhor nosso Deus? Quem pode mudar essas coisas, se não o Senhor nosso Deus? Então vamos perceber. O que nós observamos até nos leva a entregarmos inteiramente aos cuidados de Cristo, ao domínio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque existe um princípio bíblico. E princípio é princípio. Olha aqui, irmãos. E esses princípios têm vida, duração. Enquanto a Bíblia for a carta magna de Deus enviada aos homens, for a nossa regra de fé e prática, enquanto a Bíblia estiver aqui na terra, como a palavra de Deus viva para nós, esses princípios estão vivos. Eles têm vida. Olha, não é como um produto do mercado que perde validade. Não é aquele pacote de leite que você vai lá e está dizendo que só vale até daqui a 3 meses. Não, é Bíblia. É Bíblia. Abra sua Bíblia primeiro agora, para nós entendermos isso. Abra sua Bíblia primeiro na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, por favor, para vermos isso aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 17. Os irmãos encontraram? Amém. Olha a Bíblia dizendo, versículo 17: porque nele quem? No Evangelho. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aqui está o princípio. Nós estamos no Novo Testamento e Paulo nos reporta ao Velho Testamento. Paulo nos leva ao Velho Testamento. Paulo não está dizendo aqui que isso está vindo à existência pela sua preleção ou pela sua escrita. Paulo está dizendo como está escrito. A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o diabo foi exatamente aqui, em cima disso. Lembre de Satanás dizendo para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, vai, irmãos. Jesus não precisava dar prova para ele próprio que ele é o Filho de Deus. Olha, o diabo pega muito crente com isso. Se você é verdadeiramente crente, bom, você sabe que você é um cristão. Você sabe que você é filho de Deus. Agora você vai tentar a Deus, ou ir além do que está estabelecido por Deus, porque o diabo lhe pediu prova. Você não tem que provar nada para Satanás. Você é. Eu sou, por graça de Deus. Eu posso não ter, mas eu sou. Como você pode não ter, mas você é. Como assim, pastor? Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é santificado pela sua fé no sangue de Cristo, você é remido, você está caminhando para o céu. Essa é a nossa vida. Quem quiser dizer ao contrário, que digam. Quem quiser falar ao contrário, que fale. Nós somos servos de Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Imagine alguém falando: não, vem cá, que eu vou colocar algo na sua frente, eu quero que você prove que você é cristão. Vou pôr alguém para te pesar o tempo todo. Não faça isso, porque uma hora da outra você perde a paciência e dá um murro. Então não vá lá. Você é cristão, não precisa provar. Você é crente. Você é servo de Deus. Por que Jesus ia provar para ele mesmo? Satanás está dizendo: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme. Não, porque você tem fome. Aí Jesus falou: está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Princípio bíblico vivo, existente, de pé. Segunda vez, vem o Satanás, a mesma coisa. Aí Jesus olha para ele e diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Terceira vez, em Satanás, me adore, te dou tudo. Aí Jesus diz: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai de Satanás. E a Bíblia diz que foi. Então veja bem, esses princípios devem ser observados por nós. Isso você pode crer. Você pode duvidar de tudo, menos de princípios bíblicos. Feliz daquele que a Bíblia para ele de fato é a palavra de Deus. Ela é válida. Feliz. Feliz. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque nele se descobre, nele no Evangelho, o contexto fala do Evangelho, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como? Aí ele diz, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele reporta ao Velho Testamento. Abacuque capítulo 2, versículo de número 4. Abacuque está dizendo, mas o justo viverá pela fé. Então preste-me atenção, guarde isto. Nós devemos viver a nossa vida exatamente observando isto que estamos nesta noite transmitindo aos irmãos. A nossa fé nos leva a nos lançarmos, a nos entregarmos aos cuidados de Deus, sem reservas, sem questionamentos, e esperando no Senhor, na certeza, é isto aqui, na certeza de que o Senhor cumpre fielmente a sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o de número 40. Você já sabe o que vamos falar. Salmos 40. Olha o que é a entrega do homem, a entrega do homem pela sua fé, pela sua confiança no Senhor Deus. Olha a entrega do homem aos cuidados de Deus, entregar-se ao Senhor. Veja o salmista dizendo, Salmo de Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você sabe que uma coisa que às vezes nós temos dificuldade é de esperar. Bom é ter esperança, diz a Bíblia. É bom ter esperança, mas em determinados tempos é difícil esperar. Agora preste atenção, o salmista está dizendo em esperar com paciência, pacientemente. Aí você me diz, pastor, eu espero pacientemente, questionando ao Senhor, questionando ao Senhor. Deus, o Senhor esqueceu? Não é? Deus, eu estou ficando mais velho? Você já imaginou o Abraão, 75 anos, a mulher estéril? Pastor Luciano, acho que foi o pastor Luciano pregou uma vez aqui, projeto falido, acho que funcionou. 75 anos, a mulher cessou os costumes das mulheres, era estéril por cima. Aí Deus diz que vai dar a ele um filho. Vai fazer dele uma nação numerosa, reis procederão dele. 75 anos. Esta promessa vem cumprir 25 anos depois. E esses 25 anos? E que o que maravilhou Deus, se eu posso usar essa expressão, em Abraão, foi a capacidade de Abraão crer sem apertar Deus, dizendo, ó, Senhor, já com 75 anos é difícil, agora já estou com 80.
75 já era difícil para aqui, igual tudo foi 85. 75 já não era fácil, cheguei aos 90. 92, 93, 94. E aí? Os períodos de teste, de prova, que Deus submete o ser humano, para nós seres humanos nem sempre é fácil esperarmos com paciência. Porém, o que Deus estabelece, estabelece. Está estabelecido. E felizes aqueles que aprendem isso. E o Senhor Deus, Ele nos dá meios, condições. Isto é, se nós atentarmos para isso, para termos a fé desta forma, capaz de crer, sem querer questionar o Senhor nosso Deus, esperando pacientemente. Então o salmista está dizendo, um dado momento da sua vida dificílimo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que situação, olha o que ele expressa comparando a sua situação. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Imagine o quadro da vida do homem, num lago, num charco horrível de lodo. Você conhece lodo? Talvez não é todo mundo que conheça, eu conheço. Se você já andou em córrego, onde as pedras estão tapadas de lodo, quem fica em pé naquilo? Você não consegue se firmar. Você não consegue então ter domínio da situação, não é? O salmista conheceu esse quadro, esse momento, e como crentes, existem fases na nossa vida que parece que a gente não consegue dominar a situação. Ou você nunca viu um cristão assim, ou você mesmo não viu as coisas assim do seu lado. Sem domínio. Você quer equilibrar, mas você não consegue. O salmista passou por isso. E nesta situação, ele foi capaz de esperar com paciência. Lodo, charco de lodo, escorregadio, para lá e para cá. Não dá para sair para um lado, não dá para sair para o outro. Vou para frente, tem lodo, para trás tem lodo, todo lado escorrega. Aleluia. O que fazer então? Descansar no Senhor. Olha aqui. Imagine o Daniel comigo, pense comigo. O profeta Daniel lançado na cova dos leões. Para onde Daniel ia correr? Confiar em Deus ou confiar em Deus? Correr para que lado? A porta estava fechada. Para que lado correr? Lodo para todo lado. Fazer o quê? Cruzar os braços e buscar o Senhor. Adorar o Senhor. Se eu posso usar essa expressão, é como se meus olhos espirituais abrissem e eu me encontrasse de frente o salmista nesta situação, neste charco de lodo, olhando unicamente para o Senhor e adorando ao Senhor. Lembrando do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas você está no charco de lodo, mas nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. No charco de lodo, situação humanamente falando incontornável, mas ele olhando para o Senhor. É o que a fé faz, é o que a fé produz na vida do ser humano. Se nós não entendemos isso, irmãos, nesta hora nós buscamos os nossos escapes. A gente grita para o papai e para a mamãe, lança corda. A gente grita para os amigos, não tem um barbante para julgar aqui, estou num lago. E é horrível, e é um charco de lodo. Eu não tenho equilíbrio, lanço um barbante. Coloque à minha disposição um pedaço de pau. Mas o salmista venceu essa etapa
Ele venceu essa prova com paciência, esperando no Senhor. Vai descrevendo ele que o Senhor o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e mudou completamente a sua história, porque pôs os seus pés sobre uma rocha. Agora, que diferença, irmãos. Rocha fala de firmeza, rocha fala de lugar compacto, seguro, firme. Quem estava cambaleando para lá e para cá tem os dois pés agora sobre a rocha. Se fôssemos olhar para a questão espiritual, nós iríamos dizer, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a rocha eleita. E foi lido nesta noite João 14,6. Eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, como sabemos que Ele é, nós estamos nele. Então nós estamos nessa rocha. Mesmo que você se sinta, então preste atenção, desequilibrado, nesse charco horrível de lodo, pela nossa fé sabemos, eu estou firmado em Cristo, que é a rocha inabalável da minha salvação. É o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, que o Senhor Deus é a rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então a fé faz isso na nossa vida. Vai Ele dizendo: firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Resultado será confiar em Deus como eu confiei. Volte a sua Bíblia um pouco mais para o livro de Jó. Observação sobre isso. A fé nos leva a nos entregarmos completamente aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, sem questionamentos. Bendito seja Deus. 19, versículo 25. Jó está dizendo assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Olha, irmãos, a esperança de Jó. Olha a confiança. Olha aqui a fé deste patriarca. A versão do pastor Elias diz coração. Então preste atenção. Você conhece a história de Jó? Você sabe o que Jó passou? O que aconteceu com a vida de Jó? E nesse dado momento, Jó está dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E o mais interessante, irmãos, é que Jó continua dizendo no versículo 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Glória a Deus. Como manter a nossa confiança no Senhor na situação de Jó? Vamos analisar comparando aos nossos dias. O Jó, com que canceroso, cheio de feridas, da planta do pé ao alto da cabeça. Biblicamente falando, um hálito horrível. As pessoas conversavam com Jó de certa distância, porque não suportavam o hálito de Jó. A mulher de Jó, você já sabe muito bem qual era a situação. Os amigos de Jó vão, choram com ele, e aquele choro dos amigos de Jó, quando você analisa o que eles falaram depois, era aquele choro de quem chora sem sentir, sabe? Choraram, e depois começaram a cutucar as feridas de Jó, sem dó, sem misericórdia. Falaram sem entendimento, porque Jó não tinha pecado,
Jó cometeu faltas e graves a partir do momento da provação. Mas a provação de Jó não veio por causa de pecado. Uma das maiores razões para Deus provar Jó era dando uma prova clara ao diabo que não pode ser fiel ao Criador, que o homem feito um pouco menor pode ser fiel, o que o próprio Satanás não foi. O inimigo das nossas almas não foi fiel ao Senhor. E graças a Deus que existem fiéis sobre a terra. Uma passagem de dupla referência, Salmo 101, a Bíblia está dizendo, Davi falando do seu reinado, mas inspirado por Deus, em relação às questões espirituais, está dizendo: os meus olhos procuram os fiéis da terra, os que andam em caminho reto, este me servirá. É verdade. Então veja bem, já existiu, existe, enquanto Cristo não voltar, haverá homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Aconteça o que acontecer. E o adversário não conseguiu ser fiel ao Senhor. Mas graças a Deus que o homem, pela graça do Senhor, pode ser fiel a Deus. Preste atenção. Como manter a sua fidelidade, a sua fé, a sua esperança em Deus assim? Olha, você começa a ficar apertado financeiramente falando, e se o seu patrão fala alguma coisinha para você, a sua fé já fica... Não, vamos ser realistas, nós não ouvimos crentes dizer: foi só aceitar Jesus, virou uma problemada para mim. Eu tenho mais luta do que quando não era crente. Quantas pessoas falam isso? O que você acha que aconteceu com sua fé nessa hora? Você soltou essa palavra, a sua fé balançou. É que você não viu com os olhos naturais, mas ela balançou. Aquele pilar que te mantém foi balançado. Tem crentes que deviam guardar mais a língua. Eu conheço uma pessoa que fala demais. Pelo amor de Deus, irmão. Ou coisa difícil, vocês me desculpem, às vezes ficar um tempo ouvindo a pessoa, porque só sabe lamuriar, só clamar, só reclama, clama e reclama, reclama e clama. Isso é vida de miséria. Só choramingando. Está vivo e choramingando. Está comendo, mas está chorando. Vestido, mas chorando, reclamando. Então prestem atenção. A fé nesta hora está balançando. Como nos mantermos como Jó se manteve? Olha aqui. A esposa dando uma cooperação para ele. Amaldiçoou o seu Deus. Morre, homem. Abre mão do seu compromisso e do seu relacionamento com Deus. Mas os irmãos lembram que eu disse que há 3 observações sobre a fé? A fé pessoal, ela não deve sofrer interferência de terceiros entre mim e Deus. Os irmãos lembram disso? Na minha fé não há espaço para a mulher, entre mim e Deus não há. Também na fé dela não há espaço para mim, entre ela e Deus. Deus guarde, mas se um quiser parar, o outro não tem obrigatoriamente que parar e se continuar. Ele deve prosseguir se é questão de salvação. A fé pessoal. A mulher de Jó disse: amaldiçoa e morre. Como fala uma nécia, assim proferes tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: é de Deus. Ele deu e tomou, ele dá e toma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós às vezes nos sentimos miseráveis quando Deus não nos tem como miseráveis. Parece que o sentimento de Deus não está no nosso coração. Porque quando o sentimento de Deus está no nosso coração,
as coisas são equilibradas. Onde é que o Senhor Deus desampara o filho seu? Interessante, sem que esses princípios escritos fossem entregues na mão de Jó, como hoje você tem, como nós temos, e algumas pessoas dizem, vocês quase louvam as pessoas do Velho Testamento, é que eles não tinham 31.173 versículos escritos para ler, como eu e você tem. Eles não tinham 66 livros organizados para a gente estudar. Eles não tinham 1189 capítulos para nossa disposição ler. Não tinham. A revelação não era como a que nós temos hoje, você sabe disso. Mas eles ousaram a crer e confiar de todo o coração no Senhor. Não é por acaso que eles foram registrados na galeria dos heróis da fé. O escritor, num dado momento, chegou a colocar homens e mulheres, os quais o mundo não era digno. Não é uma questão de louvá-los, porque hoje eu vejo os crentes com Bíblia na mão, com hinos todos os dias. Eles não tinham uma igreja para reunir regularmente como nós nos reunimos. Israel, uma vez por ano, reunia todos em Jerusalém. Mas preste atenção, nós estamos reunidos sempre, e você viu uma crentalhada titubeando, balançando, aquele quase, como diz o nordestino, calambiando a fé. Aí Jó, sem todas essas revelações que nós temos hoje, ele entende que Deus não desampara um filho seu. A Bíblia não diz que porventura poderá a mãe esquecer-se do filho, mas ainda que isso aconteça, o Senhor está dizendo: eu não me esquecerei de vós. O Salmo não está dizendo, o Salmo 27, não está dizendo ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Não é o que a Bíblia está dizendo? Qual a razão de ferirmos o coração de Deus, descrendo da sua palavra? Você quer ver eu ficar contrariado, irmãos? É alguém não crê na palavra que eu falo. Eu sou um comedor de feijão, mas eu sou um homem de verdade, pela graça de Deus. Coloque a minha palavra em causa que não vai me deixar contrariado para lá. Agora imagine o Deus que criou os céus e a terra. Imagine o Senhor Todo-Poderoso. Pese a palavra de um indivíduo aí para você ver, dizer: ó, rapaz, eu sou homem. A mulher vai dizer: eu sou mulher, eu sou muito mulher. E umas pessoas vão falar: eu sou muito mulher para te dar uma na cara, para te aprender. Não é? Verdade. Agora analise o Senhor Deus que criou os céus e a terra. Hein? Nós aqui, irmãos, homens falhos, pesando a palavra de Deus. Será que Deus esqueceu? Será que ele desistiu? Como é que você está vivendo em relação a isso? Você é capaz de caminhar? Você está misturando esta mensagem hoje com fé? Você vai sair daqui crendo no que nós estamos pregando? Por isso que a fé de Jó, esse aspecto, ela foi intocável. Aí vem os amigos e fala. Aí Jó chega no capítulo 19, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E está todo mundo calado, ele vai ficar sobre isso. Mas ele fala no 26: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele está falando sobre esperança da terra. No versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, não será outro. Vê-lo-ei por mim mesmo. Está dizendo Jó: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins ou meu coração se consomem dentro de mim. Mas ele está dizendo: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos. A minha pele pode ser consumida, mas na minha carne eu vou ver o Senhor. E ver a Deus
Você o vê para ser restaurado, para ser restituído. É o favor de Deus. No domingo, não sei, que eu preguei aqui, um dia desse eu falei, Salmos 27, versículo 13. Davi está dizendo, quando perseguido por Absalão, Davi está dizendo, naquele dado momento difícil da sua vida, ele está dizendo com clareza: eu pereceria se não cresce que veria os bens do Senhor na terra 12 vezes. Pereceria se não cresce. Então logo você entende a mensagem: eu não vou perecer porque eu creio que vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Sem ferir a integridade bíblica, eu posso crer em Deus para a vida eterna e posso crer no Senhor para esta vida. 1 Coríntios 15, 19, Paulo está dizendo: se esperássemos em Deus só nesta terra, seríamos os mais miseráveis entre todos os seres humanos. Mas ele está dizendo: se esperássemos em Deus só nesta terra, logo ele nos afirma que nós esperamos em Deus nesta terra e para a vida eterna. Bendito seja o Senhor. Estou crendo convictamente que almas e mais almas vão ser salvas aqui para a glória do Senhor. Estou crendo convictamente que Deus vai levantar pregadores e cantores e missionários e homens e mulheres aqui cheios do seu Espírito para uma grande obra. Convictamente eu creio nisso. Glorificado seja o nome do Senhor. Estou crendo que esse momento difícil que nós estamos passando, ele vai passar. Ele vai passar. E em nome do Senhor, nós continuaremos triunfando para a glória do Senhor que criou os céus e a terra. Bendito seja o seu nome, que é sobre todo nome. Então observamos: a fé consiste na entrega completa da nossa vida aos cuidados de Deus. Vamos lá, mais uma observação que eu quero fazer aqui. A fé, você sabe muito bem disso, é a base do nosso relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem achar em voz alta, leia para mim, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. É a base do nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Disse Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, né? E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas depois ele diz: mas quem não crer será condenado. Ele já não inclui mais o batismo. Mas quem não crer será condenado. A nossa fé é a base do nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Aqui na carta, então, na escrita aos Romanos, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para um relacionamento saudável com Deus, você precisa crer que Ele existe, que Ele é o Criador dos céus e da terra, indiferentemente da teoria de Darwin, indiferentemente do que nós ouvimos aí pela falsa ciência. Para um relacionamento saudável com Deus, você precisa crer que Ele existe. O que Paulo disse: Ele é o autor da vida, nele nós existimos, movemos e vivemos. O Senhor Deus é o autor da vida. Eu sou prova da existência de Deus. Você é prova da existência de Deus. O imperador alemão, na hora da morte, ruim com a praga, estava morrendo. E aí levaram o capelão, o pastor, para conversar com ele, tentando salvar-lhe a alma.
E o pastor fez de tudo e falou: não consigo crer, não consigo crer. Isso aqui não é historinha não, isso aconteceu. A história que registra isso. Não consigo crer. Ruim, vai morrer mesmo. Ele falou para o pastor: pastor, então me dê uma prova da existência de Deus. O senhor me dê uma prova. Eu vou procurar crer, eu vou lutar para crer. O pastor falou: quer uma prova? Quero. A sobrevivência, a existência de Israel. Ele foi capaz de crer. Ele disse: não, se não fosse uma força, um poder acima do poder humano para Israel continuar existindo, Israel não existiria. Só tem uma resposta: existe alguma coisa que protege esse povo. Se você diz que é Deus, então agora eu estou entendendo. Preste atenção, você, a sua vida é a prova da existência de Deus. Graças a Deus. Hã? Aleluia. O homem desafiador de tantas coisas, chegue ele e diga: olha, amanhã vai aparecer um ser humano aqui, ele tem que surgir. Que dia que vai surgir? Que dia que vai surgir? Eu vivo. Você está vivendo. Nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Somos prova da existência de Deus. Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não há como você agradar o coração de Deus. E o problema está aqui, porque quando o ser humano consegue essa graça, quando o homem consegue agradar o coração de Deus, aí as coisas mudam completamente. Você está lembrado de Josué e Caleb, diante daqueles espias? 10 foram os que não creram. Josué e Caleb tomou a palavra, principalmente Caleb, falou: mas que é isso? Vocês com tanto medo, não tem razão para crer. São gigantes sim, mas a terra é boa. O segredo é esse, ele está dizendo: se o Senhor se agradar de nós vamos devorar esse povo como se devora pão. Mas são gigantes. Mas se você não devora pão, vamos devorar, vamos estragar, vamos consumir este povo como se consome pão. E coisa fácil, irmão, é consumir pão. Porque você que gosta de pão, quanto mais você morde, mais você quer poder. Você sabe disso. É uma facilidade, não há dificuldade nenhuma. É isso que ele estava dizendo: se o Senhor se agradar de nós. Quando o homem consegue agradar o coração de Deus, quando a mulher consegue agradar o coração de Deus, e qual que é o caminho para isso? Fé. Lembre-se do patriarca Noé. Lembre-se daquela época de homens pecaminosos. Noé confiando no Senhor, e Deus lhe diz: Noé, faça para ti uma arca de madeira. Deus dá para Noé tudo traçado. Você vai fazer assim, desse tamanho, desta largura e desta altura. Desta forma é para fazer. Betume-a por dentro e por fora. Faz andares baixos, segundo e terceiro. Senhor Deus lhe dá a planta. Noé aceita a direção de Deus. Eu imagino Noé, irmão, chegando para a família dele e falando que vai fazer uma arca. Trabalhadores, cultivadores de terra. E Deus disse para Noé: faça para ti. Deus já sabia que as pessoas não iam se salvar. Então Deus diz: faça para ti. Aí Noé chega para a esposa dele, reúne a família, os 3 filhos, e diz: olha, vamos parar tudo para plantar. Não tem projeto grande mais. Nós vamos plantar para sobreviver. É para negociar, agora vocês parem. Por quê? Temos um projeto desafiador aí. Vamos construir um barco. Para quê, pai? Porque não foram os filhos que ouviu Deus, foi Noé. E você sabe por que Deus deu livramento a Noé? Porque a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Ele conseguiu agradar o coração de Deus. Deus olhou para ele e teve prazer. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, porque ela também, o Senhor olhou e teve prazer na vida dela. Quando o homem, o ser humano, consegue essa graça de agradar o coração de Deus, as coisas mudam. Você quer a sua história mudada? Agrade a Deus. Fale menos. Glorifique o Senhor.
Senhor mais. A gente fala muito e faz pouco. Prova está aí, Noé, falando para os filhos: Deus me mandou construir uma arca. E os filhos dão total apoio. 3 homens Arão. Ninguém discute com o velho Noé. Ninguém diz que está gagalho e empirado da cabeça. Deus me falou, meu pai falou. Ele falou que vai trazer um dilúvio sobre a terra, mas nunca choveu. Nunca choveu. Aí a Bíblia diz que saía calor, vapor e regava toda a face da terra, caía orvalho do céu e regava a face da terra. Quanta chocarrice, quanta algazarra de pessoas que chegou para Noé. Ele foi chamado de pregador da justiça. Ô pregador! Maluco! Alguém chegando aí? Ô pregador! Século 21. Ainda crê nesse negócio de Bíblia? Creio. Ainda crê que precisa ser santo? Creio que a santidade é resultado de convivência com Deus. Creio que a nossa separação para o Senhor é resultado da nossa vida com Ele, da nossa identificação com o seu senhorio. Maravilha que Deus. Mas é século 21. E aí? E daí? E se for século 22? E se chegarmos ao 23? Noé cortando madeira, batendo martelo, passando em choque. Estou usando as ferramentas na nossa linguagem, serrando, peça por peça, fazendo as ligaduras, travando tudo, conforme o Senhor Deus havia falado. Preste atenção. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Deus escolheu Noé porque Deus sabia que Noé ia crer na sua palavra. Há um pastor muito conhecido hoje, o nome de José Satiro. Quem conhece o pastor José Satiro? Levante a mão. Um dos pastores hoje conhecido como pastor missionário, verdadeiramente falando, brasileiro. E a chamada dele mais ou menos é essa. Ele estava orando e Deus mostrou para ele uma igreja. Quando ele falou que Deus tinha dado uma revelação para ele, foi muita gente que achou que era coisa de louco. Ele está em... Me ajude o nome do país dele, esqueci agora. Colômbia. Quando ele viu aquela igreja, todo mundo falou: tem capacidade. Depois que ele foi, depois de 10 anos que ele estava lá, do jeitinho que Deus mostrou ele, a igreja lá. Hoje, irmãos, se os irmãos veem a igreja que o pastor José Satiro é o pastor, coisa extraordinária, linda, bela, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode. Mas preste atenção, porque o Senhor Deus sabia que ele ia crer no que o Senhor disse. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daquele que o busca. Nosso relacionamento, a nossa busca em relação ao Senhor nosso Deus tem uma grande recompensa, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então preste atenção, a fé, ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Ela é capaz de inverter a lógica completamente. Em quarto lugar, a fé, ela é uma cooperação do lado humano. Ela é uma cooperação do homem. Não que Deus precise da sua cooperação, mas preste atenção no versículo de número 6. É impossível agradar a Deus sem você ter fé. Quando você crê, é como se você abrisse as portas para as provisões de Deus entrar.
É como se você validasse a promessa. O problema está aqui na vida dos nossos irmãos. No passado, o problema se deu exatamente aqui, porque aqui eu faço observação. O escritor aqui está falando sobre a vida deles em relação à salvação nossa, entrada no descanso eterno. Irmãos, a salvação, eu já disse isso uma série de vezes, ela possui dois lados. Ela possui dois lados, o lado divino e o lado humano. Não pense que para a salvação está só o lado divino. O problema de muitos crentes está aqui. Muitas pessoas confiam, não, eu vou chegar no céu porque eu sou igreja, porque eu sou crente. Isso não é assim, meu companheiro. Isso não é assim, meus irmãos. A salvação é como uma estrada de duas vias, uma que vai e outra que vem. Na que vai, vai você, estou indo eu. A que vem, o Senhor Deus ao encontro do homem. Foi lido aqui hoje, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando nós entramos neste caminho, nós estamos indo, e o Senhor Deus vem vindo ao nosso encontro. À medida que você caminha em direção a Deus, Ele caminha em sua direção. Agora, se você estagna-se, como Deus virá ao seu encontro? Um relacionamento sem resposta. Ou seja, você, humanamente falando, não corresponde. Não dá uma resposta positiva. O homem, o ser humano, não corresponde como deveria corresponder. E aqui foi o problema dos irmãos. Qual razão? Eleitos em Abraão. Esse problema, ele é visível até hoje no meio da igreja. Eleitos em Abraão, semente de Abraão. Vamos entrar até a prometida. Deus prometeu a Abraão. A terra é nossa, Deus falou para Abraão. Olha, o céu também é nosso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, está dizendo no capítulo 3, mas a nossa cidade é nossa. Ele está dizendo a nossa. Ele está no céu. E quantos vão ficar de fora? Quantos não vão entrar lá? Eu não posso descrever, você não pode descrever, mas são inúmeros os que não vão chegar ao céu, infelizmente. Por quê? Acreditam que a salvação só tem o lado divino, não tem o nosso lado. Lembre-se que a nossa salvação está condicionada à nossa permanência, à nossa perseverança. Aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo, indicando futuro. Não há nada dessa conversa de salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não existe. Isso não tem base bíblica. Deus salvou, está salvo. Cuidemos. Precisamos cuidar. Eu repito, a salvação tem os dois lados. Estamos nesta via, nós estamos indo e os recursos divinos vêm. Mas continue caminhando, continue avançando. Tem muita gente no meio da igreja. Eu sou igreja. Se a igreja vai, eu vou. Se a igreja vai entrar, e aqui está o problema. Porque quando que não guardaram o seu principado, olha o que a Bíblia diz. Eles não guardaram, aqueles principados, não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação. Por que a Bíblia não diz assim? Não guardaram o seu principado e foram tirados da sua habitação. Mas a Bíblia diz, e deixaram a sua habitação.
Porque de acordo com o que existe aqui dentro, aqui o homem é julgado. Quando eles não guardaram o seu principado, estado original, a Bíblia diz: e deixaram a sua habitação. Ou seja, o juízo de Deus veio porque eles de alto havia excluído. Então preste atenção em relação a isso. Cuidemos, cada um de nós. Quando a Bíblia está dizendo para nós que eles não misturaram a fé, a mensagem, a pregação com a fé, é porque eles caminharam confiado na eleição de Abraão. Agora, outra observação eu faço dentro disso. É um problema. Quanto mais privilégios você tem, mais dever você tem. Problema de Israel: privilegiados, mas sem deveres. Esta foi uma da causa de instabilidade de Israel sempre. Quando a sentença de Deus era sentenciada, eles respondiam no coração: mas para nós, que somos descendência de Abraão, somos sementes de Abraão, quando é que isso vai acontecer? Não somos nação ímpia, não somos esses pecadores, somos descendência de Abraão. Quantos filhos? Mas eu sou filho do meu pai, eu sou filho da minha mãe. E quantos esposos? Mas eu sou casada com a fulana, mulher de Deus. E quantas esposas? Mas o meu marido é um canal de bênção nas mãos do Senhor. Cuidado. Cuidado nesta via pela nossa salvação, cada um de nós. Cada um de nós. Eleição aponta para a responsabilidade. Deus elegeu Abraão, elegeu Israel em Abraão, e a ordem de Deus traçada para Israel era muito alta. Então não esqueça isso, não esqueçamos isso de forma nenhuma. Em quarto lugar, a fé, portanto, é essa cooperação, é quando nós cooperamos no sentido de crermos no que o Senhor está falando. Tiago, capítulo de número 2, para finalizar essa parte aqui, na próxima semana prosseguiremos. Tiago 2, versículo 19. Eis aí o problema, a Bíblia está dizendo: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem, estremecem. Os demônios, preste atenção, são capazes de crer, só não são capazes de obedecer. Então preste atenção, Satanás crê. Por que você acha que o diabo, ele investiu alto contra todos os nossos irmãos do Velho Testamento? Por qual razão? Porque Satanás, ele vivia com uma palavra soando na cabeça dele, se eu posso usar essa expressão, mas para você entender, o tempo todo, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. A profecia não é bem assim, mas é isso aí. Nascerá um da mulher, nascerá um, da semente da mulher nascerá um, que te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá um calcanhar. É o que a Bíblia diz, é Deus falando. Todos aqueles homens que começam a viver uma vida com Deus, Satanás levanta contra de uma forma terrível. E você vê isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é colocado no deserto, e a Bíblia diz que ele é colocado para ser tentado pelo diabo. Deus o coloca lá para ser tentado por Satanás. E o Senhor Jesus Cristo vence as 3 vezes, usando a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito. Então o que eu quero resumir: o diabo sabe que o que Deus fala, Deus cumpre. Ele sabe. Ele sabe, ele só não consegue obedecer. Então preste atenção. O que Satanás hoje faz? Tenta desviar a atenção da igreja para não crer nas promessas ou na palavra do Senhor. É exatamente ele que às vezes sussurra no ouvido do cristão no momento de luta e de aflição. Como pode, se você está nessa situação? Como pode, se você se encontra assim?
cabimento? Como que vai inverter isso? Como é que isso vai acontecer? Lembre-se sempre, o diabo crê. Ele sabe que Deus é Deus. E a intenção dele é fazer com que a obra que o Senhor Deus criou, com a sua imagem e semelhança, venha a descrer das palavras do Senhor. Isso é tão claro que a primeira tentativa dele foi contra Eva. Como que ele tentou Eva? Olha aí, Deus disse para Eva: poderás comer livremente de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. E é interessante que Deus havia falado para Adão, e ele não foi falar com Adão. Por que ele não foi falar com Adão? Que tinha ouvido a palavra direta do Senhor. Ele foi falar com Eva. Num dado momento que ela estava só, claro que Adão falou para Eva: Eva, o Senhor Deus diz que nós podemos comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer. Por quê? Porque o dia que comermos, certamente morreremos. Está plantado lá. Quando a Eva chega lá próximo, olha como que ele faz. É verdade que vocês não podem comer das árvores do jardim? Deus não disse que não podia comer. Deus disse que havia uma exceção. Por quê? Veja que ele inverteu. Aí Eva diz: nós podemos comer livremente de toda, só dessa aqui que não. Por quê? Porque no dia que comer vamos morrer. Não, os seus olhos vão se abrir, serão como Deus. Mesmo o pecado do diabo, sereis semelhante ao Altíssimo. Mesmo o pecado, não cabível a nenhuma criatura. E é verdade? Vai ser igual a ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E a Bíblia diz que vendo, aí entra os três canais pelo qual o ser humano peca: a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Lançou a mão, porque ela viu, e a Bíblia diz que ela entendeu que era boa aquela fruta, concupiscência da carne, boa para dar entendimento. Ela comeu e depois deu para Adão. Comi, agora tem que comer. E somos um. O Adão comeu também, e pecou também. Então preste atenção. O que Satanás hoje faz é querer levar o crente a descrer do que diz a Bíblia. Tem muita gente que qualquer livrinho que lê fica encafifado e me perguntar alguma coisa da Bíblia. Mas me explica isso aqui. Mas por quê? Não, porque eu vi um fulano explicar isso aí tudo errado. Aí, seu irmão, se vira para lá. A Bíblia é a Bíblia. Vem o Dan Brown aí, escreve um tanto de trem, tem que ficar encafifado. Irmão, é o que o diabo tem usado para levar cristãos e mais cristãos a descrer do que diz a palavra. Quando você crê de todo o seu coração na Bíblia, você está viabilizando, você está abrindo espaço para a operação direta de Deus na sua vida. Eu repito, o nosso relacionamento com Deus, a base é a nossa fé, crer. Você não vê, mas você o sente. Você vive com Ele. O Marcos disse que um dia alguém chegou para ele e queria dar ele uma bebida alcoólica. Ele falou que não bebia. Aí ele falou: você não vê o seu Deus? Ele falou: não vejo, mas sinto. Nós sentimos a presença de Deus. Há quem costuma dizer: você vê o vento? Não, mas sente, não sente? O homem não é capaz de dizer em que direção está o vento? Não é capaz de dizer: saiu, passou por aqui, saiu daqui e está indo para ali? O homem não direciona isso. Então preste-me atenção. O Senhor nosso Deus, nós o sentimos. O que aconteceu aqui no domingo?
Vocês sentiram a presença bendita de Deus. É assim. Nosso relacionamento com Deus é assim. Eu quero pregar aqui, se Deus permitir, na hora que Ele me der essa oportunidade, entendendo e sentindo. À medida que eu entendo, eu sinto. Quanto mais entendo, mais sinto. Sentimento. Por causa do entendimento que nós temos, que nos leva a cada dia a querermos estar mais próximos de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu preciso parar por aqui, não posso prosseguir mais. Na semana que vem, gostaria muito de ter todos aqui para darmos prosseguimento. Lembre que o diabo crê, só não obedece, só não é capaz de obedecer. Mas você pode crer, você pode obedecer. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Coloque-se de pé, meu querido irmão. Nós vamos orar a Jesus agora, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esse momento que Deus, por sua graça e bondade, nos deu para estarmos mais uma vez na sua casa. Louvamos ao Senhor e o agradecemos, e queremos também agradecer a cooperação de todos os irmãos que estão presentes aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo.